noite, gente. Como nós não podemos estar aí presentes com vocês nessa aula de sexta-feira, o professor Diego nos deu a oportunidade de nós gravarmos esse vídeo a respeito do nosso tema. Gente, o capítulo que nós iremos tratar hoje é o último, 19, que trata da redemocratização e a Constituição de 1988. E nós vamos dividir a apresentação em duas partes. A primeira parte falando do contexto histórico e a segunda parte falando da Constituição. Ok? Então vamos. Bom, para começar falando do contexto histórico, provavelmente nós iremos dar continuidade àquilo que o grupo anterior já disse. Primeiramente, gostaria de pedir silêncio aí, o pessoal do fundo que está conversando. Por favor, vamos prestar atenção agora que o trabalho é sério. É muito importante saber que nesse período de ditadura militar, nós vamos falar a partir do quarto presidente militar, que é o Ernesto Geisel. Ele é o penúltimo presidente militar que nós tivemos no Brasil, na época da ditadura. A partir de 1978, mais ou menos, que é quando começa o movimento grevista. Teve uma paralisação de aproximadamente 100 mil operários metalúrgicos e naquele momento a greve não era permitida. O que aconteceu é que a greve foi encerrada, os líderes foram presos e houve uma forte pressão por conta disso. Isso fez com que aumentasse o clima de insatisfação com o governo, que tentou durante toda a ditadura passar uma ideia e uma imagem de que era um bom governo. Então isso se contrapõe um pouquinho sobre a imagem que a ditadura estava querendo transmitir para a população. Isso fez com que a opinião pública começasse a se indispor negativamente com o governo. E aconteceram algumas coisas, alguns eventos e contribuíram para isso. Por exemplo, a morte de jornalistas, a prisão de jornalistas, o sumiço de líderes que eram contrários às ideias da ditadura militar. Só que isso fez com que crescesse, então, a insatisfação do povo em relação ao regime. O último presidente que nós temos é o general Figueiredo. Ele foi o último representante militar na época da ditadura militar. E veio com uma proposta de abrir uma redemocratização, ou seja, abrir um pouco a máquina estatal. E o mecanismo que ele encontrou de fazer isso foi abolindo o AI-5. Aboliu-se o AI-5, mas transformou em salas de sítio. Ou seja, os poderes ainda eram concentrados no executivo. Apesar do discurso ser de uma redemocratização, ainda assim não houve de fato uma redemocratização do país. O controle ainda estava na mão de poucos do poder executivo. Isso fez com que crescesse a impopularidade ainda mais do regime militar, o que se agravou na década de 70 por conta da crise do petróleo internacional. Com a crescente satisfação popular, em 1983 surgiu um movimento bem conhecido por nós e por aqueles que estão estudantes da história brasileira, que foi o movimento Direta Já. O movimento foi proposto para que voltassem a ter eleições diretas, não que o executivo fosse liderado por militares escolhidos através do colégio eleitoral. Houve a tentativa de uma aprovação da proposta de emenda constitucional Dante de Oliveira, que traria eleições diretas para o poder executivo, ou seja, não mais os militares escolheriam quem ficaria no poder. Infelizmente, com uma pressão militar, a proposta não passou pelos parlamentares e ela foi derrubada, mas ficou bem conhecida por trazer essa inovação. Já que não conseguiram, por meio da proposta, a mudança nas eleições, foi tentado, então, eleger um candidato civil através do colégio eleitoral, fazendo pressão no colégio eleitoral. Em parte, conseguiu essa vitória porque Tancredo Neves foi eleito através do colégio eleitoral. Quando ocorre uma eleição e o eleito não assume, o vice não pode representá-lo no lugar, apenas se já tiver transcorrido um mandato. No caso, Sarney deveriam ter sido convocadas novas eleições, e não foi. E Sarney assumiu como o primeiro presidente civil eleito pelo povo. Na verdade, ele era o vice de Tancredo Neves, que não assumiu porque ele faleceu antes de ser empossado. Ali foi uma proposta parcial da oposição, porque o Sarney ele era vinculado ao partido Arena, que tinha estreita relação com o governo militar. Tira-se o militar do poder para colocar o presidente civil, porém ainda mantinha estreitas relações com os militares.
brasileira encarou de maneiras diferentes a formação de uma nova Constituição. Parecia que uma parte cada vez maior da população não estava disposta a suportar mais repressão. Havia uma esperança muito grande por parte do povo brasileiro a respeito de uma nova Constituição depois de tantos anos presos numa mordaça. Para a esquerda, seria uma oportunidade de limpar os resquícios e os entulhos ditatoriais. Para a direita, seria apenas uma reforma jurídica eficiente. Em 1987, inicia-se pela primeira vez na história do Brasil e em meio a uma situação econômica de inflações exorbitantes, as primeiras emendas populares, ou seja, a população estava começando a ser consultada a respeito da formação de uma nova Constituição. Porém, a Assembleia Nacional Constituinte de 1987, ela demonstrava uma fragilidade nos elos sociais e políticos. Isso também se dava por causa da existência de uma pressão por parte do presidente, porque as leis que ainda existiam, elas eram ditatoriais. Então, existia um medo também da população nesse tipo de envolvimento. Digamos que a população ela estava um pouco traumatizada devido a essas experiências. E é preciso destacar também que essas vitórias democráticas que nós temos na nossa Constituição de 1988, elas se deram apenas porque existia uma necessidade muito grande de uma reforma constitucional. Porque nessa mesma época houve uma grande luta entre a esquerda e a direita sempre tentando reprimir muitas das reivindicações da esquerda. Existem algumas críticas a respeito da Constituição de 88, visto que ela é demasiadamente pesada, ou seja, ela é rígida, analítica, e ela é repleta de casuísmos que dificultam qualquer tipo de mudança legislativa. Então, para que aconteça alguma emenda constitucional, nós temos uma grande dificuldade e existe muita crítica a respeito disso. Só que essa rigidez constitucional, ela é apenas reflexo de um medo muito grande da população que um regime arbitrário novamente tomasse o poder. Então, ela foi feita para que realmente fosse muito difícil que um regime arbitrário tivesse um poder novamente tão grande, igual nós tivemos nesse capítulo da história do Brasil do regime da ditadura militar. A Constituição Cidadã, como a nossa Constituição é conhecida, ela foi considerada um lugar seguro, um refúgio para essas conquistas democráticas, onde ela assegurou direitos como direitos trabalhistas, direitos individuais e coletivos, o direito à greve, entre outros. A Constituição de 1988 trouxe mais autonomia para os poderes. O Poder Judiciário e o Poder Legislativo receberam maiores atribuições, aquelas que estavam concentradas nas mãos do Executivo na época da ditadura militar. Por isso que a Constituição de 1998 trouxe a possibilidade do Judiciário atuar de maneira mais concreta, resolvendo as questões de direito, e do Legislativo de poder organizar as leis da melhor forma, tendo uma imparcialidade, ou seja, não tendo uma influência tão grande dos outros poderes, apesar de existir uma interdependência entre eles. O Poder Judiciário teve mais autonomia para decidir sobre as questões relacionadas ao direito, e o Poder Legislativo teve mais autonomia para poder legislar e organizar as leis do nosso país. Apesar deles terem essa autonomia, vale lembrar que eles ainda são interdependentes, ou seja, um fiscaliza, um regula o outro através do sistema de freios e contrapesos. O Brasil tem nova Constituição. Ela ficou pronta hoje exatamente às 2h07. A chuva de papel picado e os abraços marcaram o fim do esforço concentrado de 19 meses. Um esforço que produziu 65.809 emendas, 3 anteprojetos e 2 projetos de Constituição. A nova Carta tem 245 artigos permanentes e 79 disposições transitórias. E ela nasce já com uma marca. É a Constituição da Cidadania. Dizemos à recém-nascida: seja um amparo dos fracos e injustiçados e o castigo dos fortes prepotentes. Expulse a ditadura no Brasil pela prática do ofício público com honestidade,
competência, compromissos sociais e pela autoridade do exemplo, mais do que pelo ruído das palavras. Seja escola para as crianças e analfabetos, igualdade para as mulheres e minorias discriminadas, salário condizente com distribuição de renda para os trabalhadores, proteção e estímulo para o empresariado, seguridade para todos os brasileiros, inclusive 11 milhões de aposentados abandonados. Seja o homem sua religião, pois o Estado é a criatura do homem. O homem criou o Estado e não o Estado criou o homem. O homem é o fim e o Estado é o meio. Na disputa entre o Estado e o homem, fique com o homem amparado pela razão. Seja alegre. A alegria é o testemunho dos fortes. Seja corajosa. Sem a coragem, todas as virtudes perecem na hora do perigo. Não seja escapatória, pois a indecisão é o refúgio dos fracos. Seja anúncia da esperança. A esperança é o sinal de que o homem pode vencer. Seja irmã do pobre. O pobre só pode se salvar pela lei e pela justiça. Seja Moisés guiando milhões de desamparados para a Canaã da cidadania. Não fique somente nas estantes. Saia, ande, escute. Olhe mais do que escute. Mais vale ver uma vez do que ouvir 100 vezes. Saia da Assembleia Nacional Constituinte, seu berço, para o serviço, o progresso e a seguridade social e política da pátria. Esforcei-me tanto por apressar o abandono desta excelsa cadeira. E agora, já sinto pungente saudade em deixá-la. Nós nos vamos. A Constituição fica para ficar, pois com ela ficará a democracia, a liberdade, a pátria como a casa de todos, com todos e para todos. Esta é a manifestação que eu desejava fazer ao abraçar, com o coração repleto de alegria, os meus irmãos, os meus companheiros constituintes. Muito obrigado. És bela, és palpável colosso, e teu futuro esperança grande. Na hora do adeus, a emoção e as mãos dadas, símbolo da busca de entendimento que marcou a nova Constituição brasileira. Gente, pátria amada, Brasil. Viva o Brasil! Viva! Está encerrada a reunião. Valeu, gente. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Muito obrigada. Se você gostou, clique aqui em curtir, inscreva-se no nosso canal. Até mais. Tchau.